E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui com a gente. Isso aí! Hoje a gente vai se aventurar num território bem interessante. A arte como arma. É isso aí. É isso mesmo, a arte não é só estética, beleza pura. Ela tem força para provocar, questionar e até dar um empurrãozinho para mudanças sociais, né? Sim, Preparados para essa viagem. totalmente. A arte sempre teve um papel fundamental nos movimentos sociais e políticos ao longo da história. É verdade. Mas em vez de só falarmos sobre o poder da arte, vamos mergulhar no como. Como a arte consegue ser essa arma poderosa. Boa. E por onde a gente começa a desvendar esse mistério? Que tal a gente começar explorando a capacidade única da arte de mexer com as nossas emoções? Mensagens políticas, quando transmitidas através da arte, ganham uma força, uma profundidade que jamais teriam num discurso frio, por exemplo. Faz sentido. A arte meio que abre uma porta direta para o nosso coração, né? É. Ela não precisa pedir permissão para entrar, simplesmente nos invade e nos coloca frente a frente com mensagem. Aí E fica difícil ignorar, né? Tipo, lembra da Primavera Árabe? As ruas se transformaram em telas, com grafites que transmitiam mensagens de resistência e esperança. Nossa. Aquilo era arte gritando por mudança. Exatamente. Hum. E o mais incrível é que as redes sociais amplificam esse poder da arte. O que antes ficava restrito a um local específico, hoje pode ser visto, sentido e compartilhado por milhões de pessoas no mundo todo. Através de um clique, um artista do Brasil pode ter sua obra vista na China, na França, na África do Sul. A arte rompe fronteiras, derruba muros, conecta pessoas. Tipo, como se a arte se tornasse um vírus do bem, né? Uhum. Contaminando as pessoas com mensagens de esperança, de luta, de união. Perfeito, mas vamos voltar um pouco no tempo, que tal? Sim. Explorar exemplos históricos de como a arte tem sido essa arma poderosa. que tal a gente começar com o 3º de maio de 1808, do Goya, Ah, o Goya. uma obra-prima que escancara a violência da guerra, a opressão. Essa pintura é de tirar o fôlego. A gente quase consegue ouvir os gritos de desespero, sentir o cheiro da pólvora, a angústia daqueles que estão prestes a serem executados. É como se o Goya tivesse nos transportado para dentro daquela cena brutal. Mas como ele consegue fazer isso? Quais são as ferramentas que ele usa para transformar tinta em emoção? Ele usa a composição da cena, a escolha das cores, a forma como a luz incide sobre os personagens, a expressão de horror e desespero em seus rostos. Tudo isso contribui para criar uma atmosfera de terror e denúncia. Entendi. Ele não só retrata a cena, ele nos coloca dentro dela, nos faz sentir a dor, a impotência, a revolta. E essa é a genialidade da arte, né? Transformar o observador em participante. Com certeza. E a literatura também tem suas armas poderosas. 1984, do George Orwell, é um exemplo disso. É uma obra que nos faz questionar o poder, os limites da liberdade, a manipulação da informação. É assustador como um livro escrito há décadas atrás ainda consegue ser tão atual, né? É como se o Orwell tivesse previsto o futuro, né? Ele nos alerta para os perigos do totalitarismo, da vigilância constante, do controle da informação. É um livro que todo mundo devia ler para entendermos os mecanismos de controle que podem estar presentes na nossa sociedade. Sem dúvida. 1984 é um clássico atemporal que nos faz refletir sobre o mundo em que vivemos. Mas, como já falamos, a arte também pode ser usada para fins nem tão nobres como a propaganda, por exemplo. Verdade. E aí entra a questão da ética, né? É. Como a gente diferencia a arte que busca provocar a reflexão e a mudança social daquela que tenta nos manipular, nos levar para um caminho que não é o nosso? Essa é uma questão complexa. É. Durante a Guerra Fria, por exemplo, a arte foi usada como ferramenta de propaganda, tanto pelos Estados Unidos quanto pela União Soviética. Cartazes, filmes, músicas. Tudo era usado para demonizar o inimigo e enaltecer o próprio sistema. E aí, como a gente separa o joio do trigo? Como a gente, como público, desenvolve esse senso crítico para não sermos manipulados pela arte? É um desafio e tanto. Mas acho que a chave está na análise e na busca por diferentes perspectivas. A gente precisa se perguntar: quem está por trás dessa obra? Qual a mensagem que ela quer transmitir? Quais os seus objetivos? E será que essa mensagem está alinhada com os seus valores? É um exercício constante de questionamento e de busca pela verdade. Concordo plenamente. A gente precisa ter essa consciência crítica para não sermos marionetes nas mãos de quem usa a arte para manipular. E por falar em artistas que usam a arte para transmitir mensagens poderosas, quem te vem à mente? Ah, sem dúvidas o Banksy. O Banksy? Esse cara é um enigma, um gênio da provocação. Ele usa o humor, a ironia, a crítica social para criar obras que nos fazem parar para pensar. Sim, é. É. O Banksy é um mestre em usar a arte como um soco no estômago, nos tirando da zona de conforto e nos fazendo questionar tudo ao nosso redor. E o mais incrível é que ele faz tudo isso de forma anônima.
Ninguém sabe quem ele é de verdade, o que aumenta ainda mais o mistério e a força da sua arte. É como se a obra falasse por si só, sem interferência da persona do artista. A mensagem é o centro, é o que realmente importa. E ele aborda temas tão relevantes, né? Guerra, pobreza, exploração, consumismo desenfreado. Exatamente, ele coloca o dedo na ferida, nos confronta com as mazelas do mundo moderno, sem medo de causar polêmica. O Amor Está no Ar, por exemplo, é uma obra-prima da ironia. Um manifestante pronto para tirar um coquetel Molotov, mas em vez disso ele lança um buquê de flores. É uma crítica à violência, o chamado paz, uma mensagem poderosa que transcende as palavras. E os murais dele na Cisjordânia. Uma crítica contundente à agressão, à segregação, à falta de diálogo. É a arte rompendo barreiras, construindo pontos, clamando por paz e justiça. O Banksy usa a arte como um megafone, amplificando as vozes dos marginalizados, dos oprimidos, dos que lutam por um mundo melhor. Ele nos mostra que a arte pode ser sim uma arma poderosa para a mudança social. Mas ele não está sozinho nessa luta, né? Outros artistas, como o chinês Ai Weiwei, também usam arte para desafiar o poder, para defender os direitos humanos. Com certeza. O Ai Weiwei é um exemplo de coragem, de determinação. Ele usa a arte como forma de protesto contra a censura, a opressão, a violação dos direitos humanos. Sua obra é um grito de liberdade, um chamado à resistência pacífica. E ele paga um preço alto por isso, né? Já foi preso, perseguido, censurado. Mas ele não se cala, continua usando a arte como arma para lutar por um mundo mais justo e democrático. Esses caras são verdadeiros guerreiros, né? Usando a arte como escudo e espada para lutar por aquilo que acreditam. E eles nos inspiram a fazer o mesmo, né? A usar a nossa voz, a nossa criatividade, a nossa arte para construir um mundo melhor. Verdade. Mas antes de a gente mergulhar de cabeça nesse mar de possibilidades, que tal a gente dar uma olhada mais de perto na arte brasileira? Boa. Afinal, o Brasil tem uma história rica de artistas que usaram a arte como ferramenta de protesto e mudança social. Ótima ideia! A arte brasileira sempre foi um reflexo da nossa história, das nossas lutas, das nossas conquistas. Desde o período colonial, passando pela ditadura militar até os dias de hoje, a arte brasileira sempre teve um papel fundamental na construção da nossa identidade e na luta por um país mais justo e democrático. E é legal, a gente podia explorar esses exemplos na próxima parte do nosso mergulho, né? Com certeza. Temos muito que descobrir sobre a arte brasileira e seu papel na transformação da nossa sociedade. Então, pessoal, fiquem ligados que a gente já volta para a segunda parte do nosso mergulho profundo no mundo da arte como arma. E preparem-se para se surpreender com a força e a beleza da arte brasileira. E aí, prontos para continuar a nossa viagem pelo mundo da arte como arma. Na primeira parte, a gente explorou como a arte mexe com nossas emoções, a sua capacidade de romper barreiras e até mesmo de ser usada como ferramenta de propaganda. Mas agora, que tal a gente focar no Brasil? Afinal, a arte brasileira tem uma história rica de engajamento social e político. Bora lá, me fala, quais são os movimentos ou artistas que você acha que a gente precisa conhecer para entender esse lado da arte brasileira? Então, para começar, a gente não pode deixar de falar do movimento tropicalista, Ah, sim. que surgiu no final dos anos 60, em plena ditadura militar. Artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé, os Mutantes, entre outros, usaram a música, o teatro e as artes visuais para questionar os valores tradicionais, a censura e a repressão da época. Nossa, o tropicalismo foi um soco no estômago da ditadura, né? Uma explosão de cores, sons e ideias que desafiou o regime militar e inspirou toda uma geração. Exatamente. Eles misturavam elementos da cultura brasileira com influências estrangeiras, como o rock e a psicodelia, criando uma arte inovadora e provocativa. E essa mistura, essa antropofagia cultural, era uma forma de resistir à imposição de uma cultura dominante, de afirmar a nossa identidade brasileira. E como o regime militar reagiu a essa explosão de criatividade? A ditadura não gostou nada, claro. Caetano e Gil, por exemplo, foram presos e exilados, outros artistas foram censurados, perseguidos, tiveram suas obras proibidas. Mas, mesmo diante da repressão, o tropicalismo deixou uma marca profunda na cultura brasileira, mostrando que a arte pode ser uma forma poderosa de resistência. E essa chama de resistência continuou acesa depois do tropicalismo. Com certeza. Nos anos 80, com o fim da ditadura, surge um movimento artístico que dialoga diretamente com as questões sociais e políticas do país. A geração 80, Na geração 80. artistas como Cildo Meirelles, Denilson Senise, José Leonilson, Leda Catunda e muitos outros usam a pintura, a escultura, a instalação para expressar suas angústias, suas críticas, suas esperanças em relação ao Brasil. Que legal. E quais são as características principais da arte da geração 80? A geração 80 é marcada pela diversidade de estilos e linguagens, mas uma característica comum a muitos artistas é a crítica social, a denúncia das desigualdades, da violência e da corrupção. Eles usam a arte como um espelho para refletir a realidade brasileira, mas também como um megafone para amplificar as vozes dos marginalizados, dos excluídos. E essa arte engajada continua presente na arte contemporânea brasileira. Com certeza, a arte brasileira nunca deixou de ser um espaço de crítica social e política.
Artistas como Mundano, que usa o grafite para denunciar a desigualdade social e a exploração dos trabalhadores. Adriana Varejão, que aborda temas como a colonização e a miscigenação na sua obra. E Paulo Nazareth, que usa a performance para questionar o racismo e a violência contra os negros, são apenas alguns exemplos da força da arte engajada no Brasil contemporâneo. Caramba, a gente tem uma riqueza cultural imensa, né? Artistas de diferentes gerações, estilos e línguages, mas unidos por essa vontade de usar a arte para transformar o mundo. É inspirador. E não podemos esquecer da arte indígena, Ah, é verdade. que tem ganhado cada vez mais visibilidade e reconhecimento no Brasil e no mundo. Artistas como Jader Zibel, Denilson Banil e muitos outros usam a pintura, a escultura, a performance, a fotografia para defender seus direitos, suas culturas, seus territórios. É uma arte ancestral, poderosa, que nos conecta com a história e a sabedoria dos povos originários. Esses artistas indígenas são verdadeiros guardiões da nossa memória, né? Eles nos lembram da importância de proteger a natureza, de respeitar a diversidade cultural, de construir um mundo mais justo e sustentável. Exatamente. A arte indígena nos convida a repensar nossa relação com o mundo, a descolonizar os nossos pensamentos, a buscar um futuro mais harmônico entre o homem e a natureza. E falando em futuro, como você enxerga o futuro da arte como arma? Principalmente nesse mundo cada vez mais digital. Olha, eu acho que a arte digital tem um potencial enorme pro ativismo. Pense no poder de um meme, de um vídeo viral, de uma obra de arte digital compartilhada por milhares de pessoas em questão de segundos. A internet democratizou o acesso à arte, permitindo que artistas de diferentes lugares do mundo se conectem com um público global, que suas vozes sejam ouvidas, que suas mensagens reverberem. Verdade. As redes sociais se tornaram um palco importante para a arte engajada. Artistas usam o Instagram, o Twitter, o TikTok para denunciar injustiças, mobilizar pessoas para causas sociais e políticas, promover debates, questionar o status quo. E a gente vê surgir novas formas de arte, né? A arte digital, arte generativa, bioarte, arte com inteligência artificial. As possibilidades são infinitas. É um universo em constante expansão, com novas ferramentas, novas linguagens, novas formas de interação com o público. E essa efervescência criativa animadora, né? Mostra que a arte está viva, pulsante, se reinventando a cada dia. Mas essa arte digital também traz novos desafios, né? Como garantir que a arte continue sendo uma ferramenta de transformação social em meio à avalanche de informações, a cultura do like, a superficialidade da internet? Essa é a grande questão. Como a gente usa a tecnologia a favor da arte engajada sem cair na armadilha da superficialidade, da banalização? Como a gente cria obras que provoquem, que mexam com as pessoas, que as tirem da zona de conforto e as inspirem a agir? É um desafio e tanto. Mas eu acredito que a arte sempre encontrará um caminho, sempre se adaptará às novas realidades, sempre nos surpreenderá com sua capacidade de reinventar o mundo. E essa capacidade de reinvenção é o que nos mantém esperançosos, né? A arte nos mostra que a mudança é possível, que podemos construir um futuro mais justo, mais humano, mais belo. E essa é a beleza da arte como arma, a sua capacidade de nos inspirar a lutar por um mundo melhor. Pois é, essa capacidade da arte de nos mostrar que a mudança é possível e que a gente pode, de alguma forma, participar dessa transformação. Mas me diz uma coisa, depois de toda essa nossa conversa, dessa viagem pela história da arte como arma, o que te deixa mais fascinado nesse universo? Olha, o que mais me fascina é a capacidade da arte de atravessar o tempo, sabe? De conectar gerações, de nos fazer dialogar com o passado, o presente e o futuro. Uma pintura rupestre feita há milhares de anos pode nos emocionar tanto quanto uma instalação contemporânea. É como se a arte fosse um fio invisível que une a humanidade através dos tempos, nos fazendo sentir parte de algo maior. É verdade, a arte transcende as barreiras do tempo e do espaço. E pensar que cada obra de arte carrega consigo a história do seu criador, do seu tempo, do seu contexto social, político, cultural. É muita informação, muita emoção condensada em uma única expressão artística. E é por isso que a arte é tão poderosa, né? Ela nos permite acessar diferentes camadas da história, da cultura, da alma humana. E quando a gente se depara com uma obra de arte engajada, que busca provocar reflexão, a crítica, a mudança social, essa experiência se torna ainda mais intensa. É como se a arte nos convidasse a sermos mais do que meros espectadores, né? Sim. Ela nos chama para o debate, para a ação, para a transformação, e cada um de nós pode responder a esse chamado da sua maneira, seja criando arte, apreciando arte, debatendo arte, apoiando artistas, se engajando em causas sociais. Exatamente. A arte nos dá ferramentas para mudança, mas a decisão de usá-las é nossa. E essa é a grande beleza da arte como arma. Ela nos empodera, nos dá voz, nos inspira a construir um mundo melhor. Então, pessoal, da próxima vez que vocês se depararem com uma obra de arte, parem, observem, sintam, reflitam, perguntem-se: o que essa obra me diz? O que ela me faz sentir? O que ela me inspira a fazer? É isso aí. Lembre-se,
A arte pode ser muito mais do que aparenta. Ela pode ser um grito de resistência, um chamado à ação, uma semente de esperança para um futuro melhor. E que cada um de nós tem o poder de fazer a diferença. Usem a sua voz, a sua criatividade, a sua arte para transformar o mundo. É isso. Afinal, como diria o Banksy, a arte deve confortar os perturbados e perturbar os confortáveis. Valeu, pessoal! Esperamos que esse mergulho no mundo da arte como arma tenha inspirado vocês a enxergar a arte com outros olhos e a usar sua própria criatividade para construir um mundo mais justo, mais humano e mais belo. Até a próxima!